Eu realmente convivi bastante com tia Vera, Vera Simões, que nós carinhosamente chamávamos tia Vera ou Verinha. Ela não gostava que chamasse de Dona Vera. E é um prazer estar aqui. Gente, falar de Vera é um presente que recebi. Eu sei que eu estou emocionada, mas o problema é o seguinte, muita gente que está aqui não conheceu Vera. Já faz mais de 20 anos que ela desencarnou, então todos que chegaram à nossa casa depois disso não tiveram a possibilidade de conviver com esse espírito maravilhoso que era Vera. Então eu gostaria de fazer assim uma apresentação da pessoa Vera. Quem foi Vera? Vera nasceu em Campos, com Campos do Goytacazes, né? Lá no norte fluminense. Uma família católica, e quando ela tinha 14 anos, Vera ficou doente. Teve um problema e teve que ficar uns 2 meses de cama. Uma vizinha, então, ofereceu-se para ir lá conversar e fazer uma oração com ela. A mãe da Vera aceitou, ela foi e levou o Evangelho segundo o Espiritismo, leu um trechinho com Vera, conversou um pouco e ela se encantou. Pediu então a essa senhora que voltasse outras vezes. E assim Vera foi apresentada a essa doutrina abençoada em que nos encontramos hoje. Esse foi o início de tudo. Vera cresceu, casou-se, teve 2 filhas, Lígia e Heloísa, e era professora. Mas, como a gente sabe, no nosso país, professor não é lá muito valorizado, né? Eu já fui. Então, ela prestou um concurso para o IRB, que estava começando aqui no Rio, Instituto de Resseguros do Brasil, e foi aprovada. Então, ela mudou-se com a família toda para o Rio. Ela, o marido, as filhas, alugaram um apartamento. E o sonho dela, sonho de consumo, porque a gente ainda tem sonho de consumo, né? Era uma mesa redonda de jacarandá. Como ela sonhava em ter na casa dela uma mesa redonda de jacarandá. Até que ela conseguiu comprar, realizou. O dia que a mesa chegou, vocês imaginem a felicidade dela. Mas antes de fazer a primeira refeição, ela juntou-se às filhas e disse: minhas filhas, antes de alimentarmos nosso corpo, nós vamos alimentar o nosso espírito. Sentaram-se à mesa e inauguraram naquele lar o estudo do Evangelho, que a gente diz é tão importante, gente. Uma vez por semana, naquele dia, naquela hora, 15 minutinhos que a gente faça aquela oração sentida, em voz alta, para ser ouvida pelos nossos irmãozinhos, que muitas vezes ainda não conseguem atingir o nosso pensamento, a segurança que nos dá, a segurança que dá ao nosso lar, a ponto de, num dos livros de André Luiz, a gente vê espíritos ainda não muito adiantados, que ainda gostavam de prejudicar, e te dizem um ao outro: nesta casa não podemos entrar, porque tem uma pessoa que reza muito, então a gente espera ele sair, a gente fica aqui na porta. Ele não reza, ele não liga para nada, quando ele sai a gente pega, mas aí a gente não pode entrar. Olha a importância. E foi assim que resolveram a quem nós vamos dedicar esse culto, porque a gente geralmente dedica a um espírito amigo, um espírito que a gente confie. E Vera, no tempo de católica, era muito devota de Rita de Cássia. Então ela dedicou o seu culto do lar a Rita de Cássia. Essa foi a sementinha desta casa onde estamos agora, Rita de Cássia. Mas Vera continuou no seu trabalho, trabalhava de dia, fazia o seu culto, mas naturalmente a assembleia foi aumentando, de encarnados e desencarnados. Aí não estava mais cabendo na sala, em volta da mesa. Aí eles
empurravam a mesa, as cadeiras e coisas, ajeitavam, porque vinha mais gente para o culto. Quando ela se aposentou, ela passou a fazer 2 horários, de tarde e de noite, era na segunda-feira. Os que trabalhavam iam de noite, os que não trabalhavam iam à tarde. Assim foi indo, foi aumentando a assembleia cada vez mais, a ponto de chegar uma hora em que eles disseram: tia Vera, não tem mais condição de continuar na sua casa, porque já tinha gente pelo corredor, pelos quartos. Então se cotizaram e alugaram uma salinha lá no vitrine do Leblon, no 7º andar. Foi aí que eu conheci tia Vera. Era uma sala pequena, que tinha uma divisão no fundo, onde a gente fazia a oficina, a gente bordava, costurava, preparava os enxovais, preparava as coisas para o bazar, em que a Aurinha era a dirigente que resolvia aquilo tudo. E na hora de começar a reunião, a gente corria, varria, limpava, ajeitava, mas era uma alegria só, porque Vera era muito alegre. Ela adorava cantar. Nós cantávamos aquelas canções preces, meu Deus, como era gostoso. Porque uma canção daquelas é uma oração. Se a gente prestar atenção nas palavras que está dizendo, a gente está orando. E ela era muito engraçada, ela dizia assim: filhinha, se não souber cantar, não canta, viu? Ouve para aprender, porque tinham aquelas desafinadas, e além de desafinadas, tinham aquelas que saíam do tom, né? Saía com outra música ali. Então, ela gostava de tudo muito bonitinho, ela regia a gente. Ela era um doce. E assim foi crescendo o nosso Rita de Cássia. Cresceu mais. Nós tivemos que alugar sala no 6º andar, fomos comprando também, alugando salas maiores. No final, nós ocupávamos praticamente todo o andar. Era ótimo que a gente via todo mundo, né? Agora cada um chega, vai para o seu andar, a gente já tem mais dificuldade de encontrar. Mas a gente só tinha 2 salas que não eram nossas, porque era de um dentista que usava a sala para o seu consultório. Ali nós ficamos muitos anos, mas tivemos que sair pelo problema do elevador. As filas eram enormes. Imaginem vocês, com essas 12 reuniões por semana, porque nós temos 12 reuniões por semana, quem quiser saber, só pedir o papelzinho lá embaixo. Então as filas, e os médicos, os dentistas, psicólogos, tudo que trabalhava, que usava aquele edifício, começou a reclamar, né? Começaram a reclamar e acabaram no corpo de bombeiros e nós fomos obrigados a sair de lá. Fomos lá para o final do Leblon, no final da São Martin, um edifíciozinho que tinha sido uma clínica médica, no 1212, como a gente chamava, 1212. Ficamos alguns anos lá. E nessa ocasião, o Altivo, que os mais antigos chegaram a conhecer, era um médium que começou a trabalhar junto com Brunilde, que é a fundadora do Lar de Teresa, e tia Vera. Ele, com 14 anos, elas o conheceram e ele se enfronhou também na doutrina e tinha uma mediunidade maravilhosa. Ele disse: vocês vão sair daqui para uma sede própria. Todo mundo achou que o Altivo já estava, né? Não é possível. Uma sede no Leblon, porque nós temos ordem de não sair no Leblon, porque é o único centro do bairro. Mas Deus sabe mais do que a gente, estamos aqui, né? Inclusive, quem conheceu Marli Queiroz era uma das fundadoras, junto com Vera, ela e o marido Augusto, são pais do César, que fez segunda-feira aqui a palestra. A Marli tinha muita mediunidade. Quando a gente estava procurando lugar para fazer a sede, ela dizia: não é aí não, eu vejo uma casa azul assim, uma casa azul assim. Essa casa azul assim existia nesse terreno, era um curso de inglês. Era um andar, uma casa azul. E foi o que nós conseguimos. Compramos o terreno com muita dificuldade. As pessoas, alguns doaram, outros emprestaram o dinheiro com juros da caderneta de poupança, outros emprestaram sem juros nenhum, alguns doaram. Teve alguém que ajudou muito e nunca nós soubemos quem foi, porque não admitiu que a gente soubesse o nome. Pagamos o terreno.
Depois dele pago, começamos a construir. Nova campanha do tijolinho, quem puder dar um tijolinho, R$100, quem não puder dar metade, dá um quarto, dá um décimo, dá o que puder, porque essa casa foi construída com muito amor. Muito amor. Tanto que ela está aqui. Há quantos anos nós temos essa casa abençoada? Pode até mudar de lugar. Agora nós estamos aqui, podemos funcionar domingo, feriado, ninguém mais pode nos impedir, abrimos todos os dias. Tia Vera ficou muito preocupada quando começou a lidar para fazer o centro, para ir para um lugar, porque em casa a gente só pode fazer evangelho. Então, para poder entrar com os estudos, entrar com desobsessão e tudo mais, ela precisaria passar mesmo para um outro lugar. E ela ficou muito preocupada porque ela era vice-presidente do Lar de Teresa. Como é que ela ia deixar? Então ela foi ao Chico. Chico, o que é que eu faço? Ele disse, filha, 2 morões juntos não fazem boa cerca. Tem que separar. Mas vai dar certo? Quem não quer crescer não devia nascer. Então Vera começou essa casa abençoada que nos recebe com tanto carinho. Eu considero essa casa assim, para mim, é como se fosse aquela tomada onde eu reabasteço as baterias. Sabe quando o celular está falhando, que começa pi, pi? Eu quando fico um pouco mais de tempo, que estou viajando, o meu celularzinho daqui de dentro começa a apitar. Eu tenho que vir ao Rita para me reabastecer dessas energias. Mas voltando à nossa tia Vera, tão querida, nós vamos nos lembrar. Muita gente achava engraçado dela festejar o mês inteiro. Entrou agosto, ela começava já, é o mês do meu aniversário. E ela tinha prazer naquele dia. Eu ainda tenho até hoje um marcador de livros de um chá que ela fez quando ela fez 70 anos e no marcador ela escrevia meus abençoados 70 anos. Ela adorava a vida. Por que ela gostava tanto do aniversário? Porque ela agradecia a Deus essa vida. Porque ela entendia o porquê da nossa reencarnação. Ninguém vem aqui para passear. A gente vem aqui para crescer. E ela repetia sempre uma frase do espírito Batuíra, que era mais trabalho, mais luz. Ela dizia, filhinha, trabalho a gente disputa. Qualquer trabalho, por menor que... Encher copinho, bobagem, né? Encher copinho, dá um trabalho danado. Encher cada um daqueles copinhos. E se ninguém se pusesse a encher o copinho, o que ia ser de nós sem a nossa água fluidificada que tomamos no final, que completa o nosso tratamento daqui? Então, todo trabalho a gente tem que disputar. Ninguém mais pode ficar na janela vendo a banda passar, não. A gente não sabe quanto tempo ainda tem, vamos aproveitar, porque o momento é aqui e agora com a pessoa que estamos. Nós estamos sempre no lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa. É aquela pessoa que pisa no nosso calinho, é o que nós precisamos para crescer. Se não precisássemos, ela não estava no nosso caminho. Então nós temos que aprender paciência, resignação, fraternidade. Olha quanta coisa a gente vai aprender com aquela pessoa que pisa no nosso calo. Será que nós não pisamos no calo de ninguém? Se a gente fizesse como Santo Agostinho fala numa mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo, de toda noite a gente pensar, eu podia ter feito algo melhor, eu deixei de fazer alguma coisa, perdi uma oportunidade. Será que eu ofendi alguém mesmo sem querer? Será que eu deixei de ajudar alguém? Enfim, um examezinho simples, mas que vai nos apontando o que nós precisamos já estar mexendo. Mas voltando ao Evangelho da tia Vera, trabalhava na casa dela uma senhora chamada Antônia. E essa Antônia, vendo o modo de proceder da tia Vera, vendo o Evangelho do lar, ouvindo o que ela falava e vendo a atitude da tia Vera no dia a dia, logo no início, quando ainda era só no lar, ela chegou e disse, tia Vera, eu vou lhe pedir um favor. Eu tenho uma vizinha, a menina tem 16 anos e ela engravidou e o pai a colocou na rua.
A menina está desesperada, eu levei para minha casa, porque aprendi com a senhora, levei para minha casa, mas ela não se conforma e ela está pensando em suicídio. Seriam 2 mortes, a da mãe e a do filho. Porque aquele espírito que estava começando a formar a sua carapaça física já tinha um espírito, então também iria ser um assassinato, um suicídio e um assassinato. Eu queria que a senhora fosse conversar com ela, porque a senhora tem tanto jeito, quem sabe consegue alguma coisa. E a Vera disse, olha, eu só posso ir aos sábados, porque eu trabalho. Não, eu venho lhe buscar aqui. E eu não sei andar na rocinha, né? Não, eu venho lhe buscar, eu levo a senhora junto comigo. E assim foi feito. No sábado, que seria o dia dela descansar, ela subiu a rocinha, foi à casa da Antônia, conversou muito com essa moça, deu-lhe esperança, explicou o porquê da reencarnação e prometeu que ajudaria ela a ter aquela criança, a educar. E tanto falou que a moça pediu, por favor, volta na semana que vem. Ela desceu, fez uma conversa com os colegas da onde ela trabalhava, fez uma angariação, vamos dizer, comprou um enxovalzinho lindo para o bebê, subiu o morro e levou o enxoval para a menina. Só que quando ela chegou, não estava mais só a menina, já tinham diversos vizinhos querendo ouvir tia Vera falar. E ela continuou todos os sábados. Aí o barraco ficou pequeno, porque era gente demais. Eles passaram a se reunir embaixo de uma árvore, porque era muita gente querendo ouvir tia Vera falar. Então, gente, a nossa rocinha, que hoje está lá, nasceu para salvar 2 vidas, porque tia Vera valorizava a vida, porque ela sabia o porquê de estarmos aqui encarnados. Ela subiu um morro sem medo. Ela foi de peito aberto, de coração amando, para recolher aquela menina nos seus braços, para fazer com que aquela criança crescesse. Ali começou a Escola Espírita Cristã Maria de Nazaré do Rio de Janeiro, porque como nossa Maria Emília já disse, a irmã de tia Vera, tia Evani, ela tem uma casa espírita com o mesmo nome lá em Campos. Ela desencarnou há pouco tempo, mas a filha dela, Janete Riedel, trabalha aqui conosco, muitos conhecem. E assim continuou. Ali, aumentando cada vez mais o pessoal e tia Vera se desdobrando. Aí ela se aposentou, né? Mas antes disso, um daqueles moradores que frequentavam o grupo chegou a ela e disse, tia Vera, eu estou tuberculoso e muito mal. Eu sei que eu tenho muito pouco tempo de vida. E se eu morrer aqui no Rio, minha mulher e meus filhos vão ficar ao abandono. Então eu quero voltar para o Nordeste, porque lá a minha família, embora pobre, eu sei que vai abrigá-los, que vai ampará-los, eles não vão passar fome. Mas eu não tenho dinheiro para passagem. Aí a senhora está aí embaixo da árvore, né? Pode chover e coisa. Se a senhora quiser comprar o meu barraco, eu lhe vendo pelo preço das passagens, para mim, minha mulher e meus filhos. Aí a Vera disse, não, seu barraco vale mais do que as passagens. Então vamos fazer o seguinte, eu também não tenho muito dinheiro, mas vou fazer, né, uma coletazinha e vamos combinar o seguinte. Ela então deu a ele o dinheiro das passagens e um pouco mais para eles se alimentarem, porque são 3 dias de viagem, né? Para eles se alimentarem durante a viagem e chegarem lá. E depois ficou enviando mensalmente o dinheiro até pagar o valor do barraco, porque não seria justo se explorar uma pessoa que estava em necessidade. E ali então ela continuou com o seu evangelho de amor. A casa foi crescendo,
Quem aqui já foi à Rocinha sabe que hoje nós temos um edifício construído sobre a rocha, porque é sobre a rocha. O terreno tem uma rocha, então ele começa fininho e vai alargando conforme vai dando possibilidade. Eu não posso mais ir lá porque não aguento mais subir aquela escada, estou proibida, nem aqui eu posso subir. Levei um tombo, machuquei o joelho, está danado. Mas então, aquela casa maravilhosa atende durante a semana inteira as crianças pequenas que as mães vão trabalhar e não tem com quem deixam trancadas em casa sozinhas. Então nós aceitamos essas crianças, eles entram ali e ali eles ficam até a hora de ir para a escola pública, até a idade de poderem ir para a escola. Então ali eles são alimentados, higienizados, aprendem a ter ética, aprendem cidadania, aprendem a conhecer o mestre. As crianças, do começo, nossa creche começou aqui em Ipanema. As crianças eram disputadas pela escola pública que tinha lá perto, porque eram crianças centradas e já iam alfabetizadas. Era maravilhoso. Continua agora lá. Nós tínhamos aqui no 23, que era cedido todo aquele edifício para obras de caridade, né? Nós tínhamos bazares embaixo, era uma beleza. Mas faleceu o dono e nós tivemos que entregar, mas tia Vera, com a sua presciência, já tinha preparado a creche lá no prédio que se ergueu na Rocinha. E lá nós temos, então, durante a semana inteira, essas crianças ficam conosco. Ao alcançarem a idade de ir para a escola pública, eles passam a ter um meio horário, ou de manhã ou de tarde, livres, para ficar soltos pela favela. Mas não ficam. Nós temos lá o ensino dirigido, em que irmãos e irmãs nossos, com a maior boa vontade, com o maior amor, mesmo sem ser professores, sobem a favela e ajudam aquelas crianças a fazer a lição de casa, levam sempre uma merenda, a criança também se alimenta. Então as crianças não ficam soltas, elas vão aprendendo outros ideais. O ideal delas não passa a ser só aquele tênis ou aquele cordão de ouro que o traficante usa. Eles passam a ter outra ideia de vida. E tudo começou quando tia Vera subiu para salvar 2 vidas. Hoje ela salva muitas daquelas crianças. Aos sábados tem lá médicos que sobem gratuitamente. Dentista, nós temos um gabinete completo formado de um dentista que frequenta, que reformou o seu e nos deu toda a aparelhagem. Então tem dentista, tem médico, tem a farmácia em que a gente dá os remédios que são receitados lá, ou que a pessoa leva uma receita do INSS, né? Tudo isso. Por isso que a gente pede, quando que tiver remédio começado em casa, não guarda, já não está usando, traz, porque junta esse com o princípio ativo, tem gente que entende, e aproveita-se tudo, tia Vera nos ensinou. Tem psicólogo, tem um mundo de coisas que a gente ajuda, né? Tem a oficina Meimei, onde a gente ensina bordar, costurar, fazer tricô, crochê, cerâmica, um mundo de coisas para as pessoas poderem aprender a trabalhar dentro de casa com dignidade, né? Manicure, cabeleireiro, olha, é uma infinidade. Depois a gente foi aumentando, as pessoas de idade já não podiam subir aquela escadaria, fizeram embaixo a casa do irmão José, onde eles recebem, e lá nós temos todos os cursos que nós temos aqui, inclusive a desobsessão com médiuns treinados, mas moradores da Rocinha. A casa é maravilhosa, aquela casa construída sobre a rocha mesmo. Ela continuou, aumenta. Nós temos uma casa numa vila lá em Botafogo, onde uma turma se reúne também com boa vontade, com amor no coração. Umas descascam os legumes, outras cozinham, outras temperam. E 4 vezes por semana são distribuídas quentinhas para aqueles nossos irmãos necessitados que moram na rua.
Não quer dizer que sejam vagabundos, não. Muitos estão desempregados, muitos moram muito longe, outros vieram do Nordeste e perderam os documentos. A gente ajuda a resolver esse problema, ajuda a voltarem. Agora mesmo estamos fazendo campanha para consertar um barraco que desabou, isso tia Vera sempre fez. E assim a gente vai. Compramos mais terreno, já tem outra reunião, Vera Simões, né? Temos a oficina Não, a oficina do sucesso. Quem compra o programa, quem não compra pode dar uma olhada lá, quantidade de coisas que a gente tem em inglês, informática, uma porção de esportes. Com tudo isso nós estamos tirando aquelas crianças, aqueles jovens da rua. Nós estamos reformando o seu modo de pensar. E tudo isso nós devemos à nossa tia Vera. Aquele coração tão grande, aquele amor infinito que ela tinha. E não pense que tia Vera passava a mão na cabeça da gente, não. Se ela visse que a coisa estava errada, ela não levantava a voz. E nunca eu ouvi tia Vera gritar com alguém. Mas ela chegava perto da gente e dizia assim, filhinha. Quando ela dizia assim, filhinha, a gente já queria abrir um buraco e se enterrar. Porque com toda a delicadeza ela dizia, olha, aquilo assim, assim, não devia ter sido dito, não devia ter sido feito. Você não acha que seria melhor fazer? Eu sei que ela era incapaz de ofender alguém, mas a gente se sentia tão pequenininha. E reconhecia que ela tinha razão. Tia Vera era o amor. Quando ela se aposentou e que tinha a reunião, essa reunião começou com um atendimento fraterno. Porque tinham pessoas que os maridos implicavam de ir ao centro espírita, lá tem demônio, né? Porque tem muita gente que ainda pensa assim. Então saíam para ir à feira ou para ir ao supermercado de carrinho, subiam, que era o 7º andar, depois o 8º, para conversar com alguém, para desabafar, para ouvir um conselho amigo, para encontrar um ombro onde se apoiar, um ouvido disposto a ouvir, que não é fácil. E a pessoa saía de lá bem mais energizada. Então essa reunião da manhã começou com atendimento fraterno. Só que foi aumentando, daí a gente começou a estudar e a gente criou essas reuniões todas que nós temos aqui de segunda a sexta às 10h30 da manhã, com o atendimento fraterno na saída. A gente não parou serviço nenhum. Quando tia Vera desencarnou, muita gente disse, agora o rito acaba. Porque tia Vera era o centro de tudo. Quando começou, quando foi crescendo, quando foi se expandindo, ela ouviu o conselho do Chico, quem não quiser crescer não deve nascer, e ela tinha nascido e gostava de ter nascido, e ela cresceu junto com a nossa casa. Então a gente não fazia nada sem ir lá. Tia Vera, o que a senhora acha disso? Tia Vera, como é que eu faço aquilo? Tia Vera, tia Vera, tia Vera. Mas ela devagarzinho, sem falar, sem coisa nenhuma, ela começou a distribuir as funções. Você vai reunir, vai dirigir as quartas-feiras. Isso eu peguei logo no começo. Quarta-feira é meu dia abençoado, não troco mesmo. Você vai dirigir as quarta-feiras. Você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. E ela foi engrenando e a gente foi tomando conta sem perceber. Quando tia Vera desencarnou, ela não parou de trabalhar, não. Tenho certeza que ela está aqui. E pelas mensagens que ela tem mandado, ela não sai da nossa casa. Ela conhece cada um de nós em particular. Ela diz que sempre que a gente pede auxílio, ela vem. Porque ela ama cada um de nós. Eu estava lendo essa semana uma mensagem que ela deu quando a nossa casa fez 40 anos. E ela dizia assim, esta casa nasceu do meu coração, né? Do meu anseio, mas ela é sustentada por vocês. Vocês são a casa.
cada um de nós que está aqui dentro é responsável por essa casa. Porque ela nos deu esta casa. Ela transferiu o seu amor para cada um de nós. Para essa casa abençoada, esse porto seguro que nos apoia. Quantas pessoas a gente já conseguiu livrar de um suicídio, gente? Que é uma das piores ofensas que podemos fazer a Deus. Gente, a fila para reencarnar está grande. Antigamente, a gente via casais com 17, 20 filhos. Né? Tudo era fácil. Os mais velhos ajudando a criar os menores. Agora, quando tem 2, todo mundo já olha assustado. 2? Olha, o estudo está caro. Então a fila para reencarnar está cada vez pior. Pior que a fila da Olimpíada lá para entrar. E nós temos necessidade de reencarnar, que a gente aprende muito lá no plano espiritual. André Luiz mesmo é uma prova disso, né? Quando ele conta em Nosso Lar, quando ele chegou lá, em desespero, sem entender nada, e agora que ele nos trouxe coisas maravilhosas, ele parou de editar livros, quando ele chegou ao ponto máximo que nós já tínhamos condições de entender a evolução em 2 mundos. Aí os espíritos, ele só traz mensagens, porque nós vamos recebendo de acordo com o que podemos. Por isso Jesus disse aos seus apóstolos, e vamos nos lembrar que aqueles apóstolos já eram espíritos muito adiantados para aquele tempo. Reencarnaram com a missão de ajudar Jesus. E ele disse, muita coisa eu teria lhes falar, mas vocês não iriam entender. Imaginem nós, encarnados naquele tempo com aquelas ideias. Não entenderíamos nada. Hoje, graças a Deus, a gente já consegue entender a justiça, a bondade, o amor do Pai através da reencarnação. Eu não posso dizer, ela é mais feliz do que eu não merecia isso. Merecia sim. Se eu estou passando é porque é isso que eu preciso. Deus não está me castigando, Ele está me ensinando. Ele está me ajudando a crescer, Ele está me ajudando a ser feliz. Isso tudo nós aprendemos nesta casa abençoada. Através dos ensinamentos e da ajuda da nossa querida tia Vera, desse espírito de escola. Ela nos deu exemplos maravilhosos. Ela, quando começou a fazer a reunião mais vezes por dia, ela punha uma rede lá naquele salinha menor, quando começou no 8º andar, e depois do almoço ela deitava na rede para descansar, para poder já estar lá, porque não dava tempo dela ir em casa e voltar, ela não iria descansar. Ela assistia a todas as reuniões, todos os dias, depois que ela se aposentou. Ela foi aquele espírito maravilhoso. Eu estava lendo essa frase, né, em que ela agradece a Rita de Cássia tudo que ela aprendeu, e ela foi, ensinaste-me a fraternidade pura. Gente, o maior exemplo da fraternidade de tia Vera que eu conheço, ela tinha uma amiga, frequentava a nossa casa. Essa pessoa tinha sido uma pessoa da sociedade, teve dinheiro e foi criada com muito luxo, com todos os mimos de pessoa de dinheiro, casou-se muito bem, mas por motivos desconhecidos, que eu nunca entrei no detalhe, essa pessoa já com idade e sozinha, porque o marido havia desencarnado, os filhos seguiram as suas vidas, deixaram a mãe, e ela recebia uma pensão muito pequena e tinha perdido tudo que da família e tudo. A pensão dela, ela pagava 1/4 num apartamento de uma senhora, alguma coisa que alugava quarto. Mas para ela poder pagar aquele aluguel e não falhar, ela não sobrava muito dinheiro para comer. Então ela passava fome. Ou comia uma coisinha de nada para enganar o estômago e tudo. E ia trabalhar no Rita, ela trabalhava na oficina, tinha um trabalho muito bonito, e tia Vera soube disso.
Então ela chegou para essa pessoa e disse assim: fulana, o médico disse que eu preciso me alimentar melhor, mas eu não gosto de comer sozinha. Eu sento na mesa e a comida não desce. Será que você fazia um favor para mim? Você ia almoçar comigo todo dia? Porque daí eu iria comer bem. Então essa pessoa passou a se alimentar maravilhosamente, achando que estava fazendo um favor à tia Vera. Olha que coisa mais bonita. Geralmente a pessoa, quando se põe à disposição de alguém, olha para ver se alguém está olhando e viu, né? Era feito a moeda que aquela viúva põe no gasofilácio, que era aquele cofre que era para pôr as moedas, em que os ricos trocavam uma moeda maior, uma quantia maior, por uma porção de moedinhas pequenininhas, e como só cabia uma moeda em cada vez dentro daquele buraquinho, eles iam pondo uma por uma, ficava uma porção de tempo, todo mundo via como o fulano é caridoso, olha quanto tempo ele está dando dinheiro. E a viúva pôs uma só. No entanto, Jesus disse que aquela moeda que ela pôs era a mais valiosa de todas, porque ela pôs com sacrifício. Ela deixou de fazer alguma coisa para ela para pôr aquela moeda, enquanto os outros deram o que estava sobrando. E já tinham sido elogiados por todos, então já tinham recebido o seu mérito, porque era isso que eles queriam, que todos vissem como eles eram bons e caridosos. Tia Vera nos ensinou isso tudo. Nós aprendemos com ela a amar verdadeiramente. Nós aprendemos com tia Vera a sermos o que somos, a compreendermos que ainda temos muitas falhas. Lógico, se não tivéssemos, não estávamos encarnando na Terra. Mas aprendemos também que viemos para crescer, para melhorar, para progredir. Temos erros? Temos. Quais são? Talvez aquilo que para mim seja dificílimo seja fácil para Maria Emília. E outra coisa que talvez seja difícil para ela já seja fácil para mim, porque nós não crescemos em todas as coisas ao mesmo tempo. Nós vamos, em cada encarnação, a gente escolhe uma coisa já antes de encarnar, a gente já faz lá em cima o projeto da nossa vida, do que nós precisamos aprender para melhorar. E isso é o que vem. Se eu não merecer tal coisa, eu não vou passar por ela. Agora, se aquilo é necessário para mim crescer, ele vem. Posso rezar à vontade. Senhor, afasta de mim esse cálice. Não. Senhor, me dá força para tomar esse cálice. Isso é que eu tenho que pedir. Todos nós reencarnamos com uma missão. Existem missionários que vão para a África, que fazem coisas maravilhosas, e existe a dona de casa, que tem a missão de tomar conta da casa. Existe aquela que trabalha na casa, que tem a missão de cozinhar e botar amor naquela comida, fazer uma limpeza direito. Existe a missão de ser pai e mãe, existe a missão de professor, de médico, de tudo. Tudo nós temos missão. Está no livro dos espíritos. Até os espíritos desencarnados, eles têm missão de acordo com a sua evolução espiritual, né? Ninguém vai pegar um aluno que está começando a aprender o ABC e dar um título, um texto do Antigo Egito para ele traduzir. Lógico. É necessário que a pessoa já tenha aprendido a ler hieroglifo para conseguir descobrir aquilo. Então é assim. Todos nós temos uma missão. Dificilmente conseguimos cumpri-la como tem que ser cumprido. Tia Vera cumpriu. Tia Vera chegou lá em cima e foi recebida como completista. Ela completou a missão que ela trouxe, que era de fundar essa casa, que era de nos receber no seu coração. E continua trabalhando, nos ajudando, nos envolvendo, nos trazendo o seu amor. Ela está aqui, eu tenho certeza. Como ela mesma dizia, a mediunidade de arrepio. E que ela receba nesse momento de cada um de nós. Aqueles mais antigos que a conheceram, nós, como dizem, da velha guarda, né, Leonor?
e aqueles outros que chegaram aqui depois dela, mas que sentem a vibração de amor da tia Vera dentro dos nossos corações. Que ela nos ajude, que ela nos envolva cada vez mais e que possamos ter o coração aberto para tentarmos também cumprir a nossa missão, por mais insignificante que ela seja, ou por maior que ela seja, que possamos chegar lá em cima e dizer: eu tentei, eu tenho as mãos calejadas do trabalho e não sedosas de só pedir. Tia Vera, abençoa nossos corações, graças a Deus.